Estava agora recentemente dando uma palestra para mais de 600 pessoas aqui em São Paulo e vieram perguntar para mim sobre crise. Felipe, o que você acha de crise? O que você acha até quando você acha que vai durar a crise no Brasil? Você acha que é uma crise definitiva? Você acha que o Brasil tem jeito, corrupção, todas essas coisas? E começaram a vir nesse assunto que vira e mexe está sendo comentado aqui no Brasil, parece que é o assunto da moda e não vai sair tão cedo da cabeça do brasileiro. E nessa hora eu resolvi pensar um pouco mais a fundo sobre crise. Se a crise ela é de fora para dentro ou ela é de dentro para fora. E eu lembrei um pouco da minha infância, pois eu venho de uma infância muito, mas muito pobre, mas muito feliz. E se eu fosse pensar em crise, eu vivi uma crise na minha vida por muito tempo, sem saber que era uma crise. Mas talvez, para muitas pessoas olhando de fora, sim, fosse uma crise. Nasci numa região muito pobre, no interior de São Paulo, um dos bairros mais violentos da região. E meu pai era um cara maravilhoso, meu pai já é falecido, ele faleceu quando eu tinha 27 anos. Mas o meu pai, apesar de ser um cara incrível, ele sofreu de uma terrível doença, na minha opinião, a mais das piores que eu já pude ver, que foi o álcool. Meu pai era alcoólatra. E minha mãe, vendo tudo aquilo, tendo que cuidar de 4 filhos, ela acabou desenvolvendo uma doença também horrível, que é o transtorno bipolar. Minha mãe ainda é viva e ainda lida com essa doença até hoje. E eu comecei a refletir tudo sobre crise. Crise que estão falando no Brasil. Crise da competência, crise das pessoas, crise das ações. Porque naquela época, ninguém falaria que eu poderia estar aqui hoje dando esse depoimento. Eu, na verdade, por essas limitações na minha vida, eu acabei sendo desacreditado, né? Ninguém acreditaria em mim, que eu poderia um dia dar certo. Só meu pai. Meu pai sempre falou, você vai dar certo na vida. Talvez ele falasse isso para me encorajar a ser alguém que ele, de uma certa maneira, não conseguiu ser. Porque eu tenho certeza que tudo que meu pai queria na vida é que eu não entrasse no álcool, que nenhum dos filhos dele entrasse também no álcool. E isso eu consegui fazer para ele. Nenhum de nós dependemos de álcool, nós bebemos socialmente, mas não temos nenhum problema com a doença. E garanto uma coisa para vocês, crise é quando você tem todos esses problemas na sua vida e não tem quem te ajudar, não tem para onde correr, a não ser você mesmo ter que fazer algo. E vocês imaginam numa região pobre, tudo difícil, com toda dificuldade. Eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai vendia, trabalhava com vendas, vendia imóvel, vendia terreno, vendia o que aparecesse na frente, era vendedor. E nas dificuldades ele também trabalhava como feirante, então onde aparecia ele ia lá e vendia. E desde molequinho eu acompanhava ele. E eu lembro que eu ia para uma feira lá de verduras, enfim, ele vendia batata, aquelas coisas todas lá, e eu ficava lá ajudando ele a vender. E eu ficava vendo que ele estava ali focado, empenhado naquilo, sem pensar nas dificuldades que ele estava tendo na vida. O foco dele ali era simples, era levar a comida para casa, era levar um dinheirinho para poder cuidar de 4 filhos. E aquilo foi me mostrando o real valor das pessoas e o que elas podem fazer quando elas realmente sentem a necessidade e sabem que precisam fazer algo para melhorar. Bom, a vida foi passando, continuei ajudando ele com vendas, até que chegou aos 19 anos, 18 anos, eu fui servir aeronáutica, queria ficar fixo lá, seguir carreira, mas chegou lá dentro, eu resolvi, não era muito minha praia, acabei não me adaptando muito, só que aí surge uma novidade, eu vou ser pai. Pai aos 19 anos, não tendo onde morar, basicamente, porque meu pai mal conseguia cuidar da família dele, imagina cuidar da minha nova família, comigo, com a minha ex-mulher, com meu filho. E nisso, minha avó me empresta uma casinha dela, como se fosse um corticinho, banheirinho pro lado de fora, a gente dormia no chão, no colchãozinho do chão, eu, a mãe do meu filho e ele. E ali eu ficava pensando todo dia, eu não quero isso pro meu filho, eu quero o melhor pro meu filho, eu quero que ele não passe pelo que eu passei. E meu pai chegava para mim e dizia assim, filho, você vai conseguir, você vai chegar onde você quer. Só que para isso você tem que abandonar a aeronáutica. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque você não ama o que você faz. Você está lá apenas pelo dinheiro. E pessoas que estão em algum lugar apenas pelo dinheiro não são pessoas felizes. Para a felicidade acontecer de fato, você tem que amar o que você faz e dar o melhor nisso. E como eu gostava de vendas, eu não pensei 2 vezes e resolvi abandonar
aeronáutica, saí depois do serviço obrigatório e fui arriscar em vendas. Ao arriscar, monto meu primeiro negócio com 19 anos, na sequência monto outro, e monto outro, e monto outro, muitos erros como qualquer negócio tem, mas é dali que vem os acertos, é dali que a gente começa a acertar. E fez com que eu pudesse chegar até aqui hoje. Esses erros puderam fazer eu chegar até aqui hoje. Esses riscos que eu assumi puderam fazer eu chegar até aqui hoje. Riscos esses que uma única pessoa me orientou na época, meu pai, dizendo que eu devia tentar, porque quem não tenta nunca vai saber se deu certo. Aí as pessoas chegam para mim nas palestras e perguntam, Felipe, quando é que essa crise vai acabar? Aí depois que eu lembrei de toda essa minha história, eu tenho que perguntar para esse pessoal, o que vocês têm feito? O que vocês têm feito para melhorar a vida de vocês? Ah, mas tem a corrupção, tem não sei o quê, Lava Jato, tem não sei o que da onde, o ladrão está aqui, político lá, roubando, fazendo não sei o quê. Tudo bem, a gente já sabe. O país realmente precisa passar por uma melhoria, precisa de mais justiça, precisa de uma série de coisas. Mas vamos falar da gente. O que você tem feito para melhorar? O que você está fazendo? E normalmente essas pessoas que estão reclamando, muito pouco têm feito. É como se sentado, esperando as coisas fossem acontecer. Imagine, se eu tivesse sentado esperando as coisas acontecerem, eu estaria até hoje na beira da favela, porque nada ia acontecer na minha vida se eu não tivesse agido. Então as pessoas quando vêm me perguntar de crise, eu até meio que não dou tanta relevância a isso, porque eu nasci na crise. Eu nasci sem um centavo no bolso. Meu pai, quando faleceu, ele não me deixou herança financeira, ele me deixou uma herança aqui, ó, na cabeça. Aliás, ele deixou até umas continhas para eu pagar, porque ele não tinha condições. Mas ele deixou uma família unida, ele deixou uma mente vencedora para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Meu pai preparou a minha mente, ele não preparou o meu bolso. Meu bolso eu consegui preparar com a minha mente. E é isso que as pessoas precisam entender, que a crise delas está aqui, na mente delas. Se você acredita que você tem um problema, você terá o problema. Se você acredita que você pode superar o problema, você vai superar o problema. Simples assim. As pessoas muitas vezes acham que não é assim que funciona e que se não é assim que funciona, eu pergunto, então tá, vai funcionar como? É como se você pegar duas pessoas. Essa pessoa tem um problema, essa pessoa tem outro. Eu vou dar o mesmo problema para elas. As duas, elas tentaram fazer um negócio na sua empresa, arriscaram e o negócio não deu certo. Então essa aqui entrou no Serasa, essa também entrou no Serasa. Só que essa aqui, ao entrar no Serasa, ficou em depressão. Ficou triste, depressiva e começou a reclamar do governo. Essa outra aqui fez o mesmo negócio, entrou no Serasa também. Só que ao invés de ficar depressivo, olhou e pensou assim, eu tenho que sair dessa, tenho que partir para outra, tenho que continuar. Quem você acha que vai sair primeiro do Serasa? Esse que ficou em depressão ou esse que disse, vou continuar? Pois é, isso está na nossa mente, porque o problema foi o mesmo. É assim que eu penso. Ou seja, pensa numa coisa, vamos imaginar que amanhã não houvesse mais corrupção no Brasil. Tivesse tudo limpo. O Brasil não tem mais corrupção, a economia está do jeito que todo mundo gostaria. Aí eu pergunto, depois que tudo isso acontecer, as suas limitações estarão corrigidas? Ou você vai continuar falhando naquilo que você falha hoje? Eu tenho certeza que você vai continuar falhando. Porque, na verdade, a economia é uma coisa, a corrupção é outra coisa e você é outra coisa. Temos que olhar mais para a gente. É isso que eu fico pensando. Então, quando as pessoas me perguntam muito sobre crise, é isso que eu tenho a responder. Eu acho que a crise está aqui e sai dela quem de fato tiver uma mente preparada e uma mente forte. Muita gente me pergunta, pô Felipe, como é que você, com toda essa dificuldade que você teve na vida, veio de infância pobre, teve filhos cedo, como é que você conseguiu se tornar empresário, chegar onde você chegou, todas essas coisas? Às vezes eu fico parado para pensar que resposta que eu tenho que dar para essas pessoas, porque todo mundo parece que quer uma fórmula mágica, e não tem fórmula mágica. Eu tive que arriscar, eu não tive condições de estudar, infelizmente, porque quando meu filho nasceu, eu estava concluindo o 2º grau basicamente, então eu nem a condição do estudo eu tive. Graças a Deus eu pude dar esse preparo para o meu filho hoje. Mas as pessoas querem a fórmula, o sucesso, o segredo. Eu acho que não tem. Sinceramente,
Se eu for olhar para a minha história, para a história de muitos amigos meus que chegaram em algum lugar na vida, eu acho que não tem fórmula, não. Na verdade, eu acho que são bases que as pessoas precisam entender que elas têm que trabalhar na mente. Então, se eu fosse, ao invés de falar fórmula, eu dissesse um outro nome, bases. Pensa em bases. Essas 4 bases talvez fossem bases que seriam interessantes vocês trabalharem. Primeiro, trabalhar o ponto fraco de vocês. Aquilo que você não é bom. Dentro do seu negócio, você tem algum lugar ali que você é limitado, que você não está bem. É ali que está o seu problema. Muitas pessoas, quando tem um problema na sua empresa, jogam de lado e ficam focando naquilo que sabem e naquilo que são bons em fazer. Eu ficaria nesse aqui, porque é aqui que está o problema, não é aqui. Segundo ponto, eu falaria para vocês, arrisquem. Arriscar. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço, né? Você já conheceu alguém bem-sucedido de fato que tenha medo de arriscar nos seus negócios? As pessoas falam, mas tem que ter um risco calculado. Mas como risco calculado? Como é que você vai calcular um risco? Aí esse risco é médio, alto, baixo, mas como? Risco é risco. Se você arriscar, você vai ter que arriscar de qualquer jeito. Ué. Como é que você vai saber se o risco vai dar certo? Como é que você vai fazer? Você vai atravessar a rua, você pode ser atropelado, você pode ter um infarto no meio da rua. Tudo é risco. A questão é que você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida com medo em arriscar. Aliás, se você parar para ver, a maioria das pessoas fracassadas, elas têm medo em arriscar. Então eu chegaria numa conclusão simples. O medo em arriscar pertence aos fracassados, porque as pessoas bem-sucedidas arriscam, erram, arriscam, erram, e uma hora vão acertar. Porque na verdade o acerto ele é baseado em vários erros, né? Uma hora que a gente vai errar e vai chegar uma hora que a gente vai conseguir acertar baseado nesse aprendizado do erro. Um terceiro ponto que eu colocaria seria mude seus hábitos. Mude seus hábitos negativos. E as pessoas pensam em mudar hábito, né? É uma coisa muito difícil. Eu concordo. Mudar hábito é uma coisa que exige disciplina. O problema é que as pessoas sabem que precisam mudar, mas elas não se disciplinam para a mudança. É aquela velha história da dieta, né? As pessoas falam, eu acredito, por exemplo, que toda dieta para emagrecer funcione. Eu acredito que qualquer dieta para emagrecer funcione. O problema é que as pessoas não estão dispostas a segui-la. As pessoas querem emagrecer comendo doce. Não sei se você está me entendendo. Então, esse terceiro que é mudar seus hábitos negativos. Tenta mudar e você vai ver que você vai melhorar e vai chegar mais próximo do que você quer. E talvez para concluir esse quarto ponto, eu colocaria para você atitude. É ter atitude. Você dificilmente vai conseguir colocar todos esses pontos que eu falei em prática se você não tiver atitude. Né? Porque, na verdade, o sucesso, ele se baseia na atitude. Então, se a gente fosse pensar e fazer uma conexão com tudo isso, eu colocaria que você trabalhando os seus pontos fracos, para isso você precisaria arriscar. Para arriscar, você precisaria mudar de hábito. Para mudar de hábito, você precisaria de atitude. Eu acho que isso é uma fórmula mental que faria uma pessoa chegar ao sucesso, chegar até onde ela busca, né? Porque, na verdade, o sucesso é uma sequência de situações. Ela une o sucesso financeiro, ela une o sucesso familiar, ela une todo um equilíbrio. E eu acho que o segredo realmente de você ser uma pessoa bem-sucedida é você atingir esse equilíbrio. O equilíbrio da vida que depende exclusivamente da sua atitude, de você correr seus riscos, de você entender que a sua mente é a responsável pelo seu sucesso e não esses políticos aí de Brasília que só servem para encher o nosso saco. Bom, falar de realização para mim, acho que é muito fácil. Como eu disse para você, eu não olho a minha realização só nas minhas empresas. Eu tenho fábrica de tecnologia, faço negociações com o mercado chinês, com o mercado asiático, com o mercado americano, mas para mim o sucesso não está só aí. Para mim o sucesso é eu poder, por exemplo, ver meu filho, hoje com 21 anos de idade, fazendo seu primeiro negócio na China. Recentemente ele esteve em Hong Kong, fazendo seu primeiro contato empresarial, seu primeiro negócio, para montar sua primeira empresa. Isso para mim é sucesso. Poder ver que eu pude, de alguma maneira, fazer com que todas as dificuldades que eu passei gerassem um fruto, e um fruto que hoje eu posso colher, que é ver o sucesso do meu filho, que é ver a felicidade da minha mãe. Por exemplo, meu pai, antes de falecer, ele falava muito sobre assim, vocês vão aposentar sua mãe.
E eu tenho muito orgulho em dizer que logo depois que meu pai faleceu, eu já consegui aposentar minha mãe. Minha mãe, desde que meu pai faleceu, ela nunca mais precisou trabalhar e graças a Deus eu posso ajudá-los até hoje. Então o sucesso para mim é todo esse conjunto. É ver minha família realizada, é ver o meu filho podendo progredir na vida, poder crescer. Porque para mim, pensar que se eu pudesse voltar tudo isso de novo e passar por todas as dificuldades de novo, eu passaria tranquilamente. Porque tudo que aconteceu na minha vida fez com que eu chegasse até aqui hoje. Não foram as facilidades da vida que me fizeram chegar aqui, foram as dificuldades da vida. Por isso que os americanos costumam falar no pain, no gain. Eu tenho certeza que essa frase existe e se eu for olhar para a religião até, né, minha família é católica, eu sou aquele católico que vai mais ou menos na igreja, mas a história de Jesus Cristo, né, que fez todo esse sacrifício para mostrar quem ele era. Então eu acho que as pessoas têm que entender que realização é quando você consegue se equilibrar. Problemas nós vamos ter a vida toda, mas o que vai fazer com que a gente supere os problemas e busque o equilíbrio sempre vai ser a nossa mente. Eu falo para as pessoas que a mente é a base do sucesso. Não é o seu estudo, não é a sua família, o que a sua família diz, não é nada disso. É a sua mente, é o seu preparo mental é que fará você uma pessoa bem-sucedida, realizada e equilibrada. É isso que eu acho. Para mim, sucesso empresarial é ter dinheiro, é ter felicidade, é ter paz, é ter equilíbrio e principalmente uma mente boa para que se der dificuldade de novo, eu possa ir lá e superar novamente. Acho que é isso que eu tenho a dizer para vocês.